Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve Jesus voltará. Ouça o pastor Neumuel Stina com uma mensagem da Palavra de Deus. Eis aqui um moço que nasceu numa obscura vila, filho de uma camponesa. Ele cresceu noutra vila. Trabalhou numa oficina de carpinteiro até a idade de 30 anos. E então, por 3 anos e meio, foi pregador itinerante. Ele não escreveu livro, não ocupou um cargo oficial, não possuiu casa, não teve família. O moço nunca frequentou escola superior, jamais colocou o pé numa grande cidade. Nunca se afastou mais de 300 quilômetros do lugar em que nasceu. Nunca fez qualquer das coisas que ordinariamente acompanham a grandeza. Não teve credenciais, senão sua própria pessoa. Quando era ainda moço, a opinião pública se voltou contra ele. Os seus amigos o abandonaram. Ele foi entregue aos seus inimigos. Foi escarnecido e julgado. Então foi crucificado entre 2 salteadores. Enquanto agonizava, seus executores lançaram sortes pela posse única que tinha, a sua túnica. Morto, ele foi colocado numa sepultura emprestada por compaixão de um amigo. 19 longos séculos se passaram, e hoje ele é a figura central da raça, o líder da coluna do progresso. Estou inteiramente com a verdade dizendo que todos os exércitos que marcharam sobre a terra, todas as esquadras já construídas, todos os parlamentos já constituídos, todos os reis que já reinaram, todos juntos, não afetaram a vida de qualquer pessoa na terra como esta vida solitária tem afetado. Não sabemos quem escreveu estas palavras sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, mas sabemos que elas são verdadeiras. Com efeito, a verdade a respeito de Cristo vai além disto. Ele era o Verbo de Deus feito carne. Ele é o Filho de Deus. O seu nome foi dado por instrução de um anjo de Deus antes do seu nascimento. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, 32 e 33. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, o seu nome cresceu em significação. Contudo, ao Jesus morrer como criminoso, a obra da sua vida parece não ter objetivo, e as suas reivindicações parecem falsas. Em suma, pareceu que ele fracassou. Mas lá estava a profecia. E a profecia de Isaías 9:6 diz: "E o seu nome será maravilhoso." Com o passar do tempo veio uma mudança. O seu nome foi difundido. A sua influência estendeu mais e mais até os confins da terra. E Cristo ficou sendo a figura central da raça humana. O seu nome é maravilhoso, Jesus, nosso Salvador. Enche-nos de admiração sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, o seu ministério como nosso advogado no céu e a sua segunda vinda em glória e majestade. A manifestação do Filho de Deus em carne foi o cumprimento da primeira promessa feita por Deus ao homem. Lemos em Gênesis 3:15: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Mediante a semente da mulher, Deus traria vitória e redenção. Ele destruiria as obras do diabo. Falando do nascimento de Cristo, o anjo disse: "Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco." Mateus 1:23. A seguir, pensemos na vida de Cristo, a única vida sem pecado vivida na terra. O Senhor Jesus Cristo desafiou os seus inimigos com as palavras: "Quem dentre vós me convence do pecado?"
João 8:46. Pilatos, o governador e juiz, disse: não acho nele crime algum. Lucas 23:4. Judas, o traidor, confessou: pequei traindo sangue inocente. Mateus 27, verso 4. Sua vida era uma vida de poder. Ele curou os doentes com uma palavra ou com um toque. Ressuscitou os mortos. Controlou a natureza. Até mesmo o vento e o mar lhe obedeciam. Cristo multiplicou uns poucos pães e peixes para alimentar milhares de pessoas. Ele falou à água e ela se converteu em vinho. A influência de Cristo estendeu-se até os confins da terra. Seu nascimento foi maravilhoso. A sua vida foi maravilhosa. E maravilhosa foi também a sua morte. A morte de Cristo foi diferente da morte de todos os homens que viveram antes dele e depois dele. Ela foi uma morte expiatória, substitutiva, um sacrifício feito uma vez para sempre, porque ele morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes de morrer, sofreu escárnio, foi chicoteado, colocaram nele uma coroa de espinhos e sua cruz foi projetada sobre uma solitária colina. A morte de Cristo, pois, cumpriu as profecias que o indicavam como Redentor do mundo. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos e disse: dou a minha vida para tornar a tomá-la. João 10:17. Eram verdadeiras as palavras do Senhor Jesus junto ao túmulo de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Ele predissera que ressuscitaria ao terceiro dia. De fato, ressuscitou e mostrou-se aos discípulos. Cristo foi maravilhoso na sua ressurreição. 40 dias após aquele grande acontecimento, ele subiu ao céu. Conduzindo os discípulos ao Monte das Oliveiras, o Senhor lhes deu as últimas instruções e os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Lucas 24:51. Tendo subido ao céu, assentou-se à direita de Deus. Marcos 16:19. Por que se acha ele no céu e o que significa isso para nós? Em Hebreus 9:24 entendemos: para comparecer por nós perante a face de Deus. Cristo agora comparece por nós perante Deus o Pai. Ele está intercedendo por nós. Jesus será maravilhoso também em sua volta, disse ele. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João 14, verso 3. Cristo prometeu voltar trazendo com ele todos os seus anjos. Aquele que foi o bebê, o incansável servo das necessidades do homem, o Salvador crucificado, o Redentor ressuscitado, o nosso sumo sacerdote e mediador. Por fim, será o nosso Rei, vindo com poder e grande glória nas nuvens dos céus. E porque Cristo é o maravilhoso elo de ligação entre o céu e a terra, a mais abençoada experiência que podemos ter é humilhar-nos diante dele e aceitar o seu amor, o seu sacrifício expiatório, e recebê-lo como Salvador e segui-lo na vida, até aquela vasta e maravilhosa eternidade que ele prometeu aos que o amam. Abre os meus olhos, eu quero ver Cristo. Eu quero tocá-lo, dizer que eu o amo. Abre os ouvidos
de me libertar e de servir e amar Jesus. Em contrição espero em Ti, mostra-me, pois, o Teu querer. Abre, Senhor, os olhos meus. Eu quero Obrigado, Viviane. Louvado seja Deus, porque Jesus é maravilhoso. Vamos orar. Querido Pai, que o maravilhoso Jesus viva em nossa vida e ao Ele regressar nas nuvens dos céus, que possamos ir com Ele para o lar. Amém. Se você quiser estudar a Palavra de Deus, peça o curso bíblico Encontro com a Vida. Para recebê-lo gratuitamente, ligue agora mesmo para 024-525-6000. E disse Jesus: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. Lembrem-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.